Eis-nos aqui, Senhor, nos colocando diante do Senhor mais uma vez, crendo que o Senhor é o nosso Deus, nosso Salvador e nosso instrutor. Fala agora, Pai, ao nosso coração. Nos colocamos diante do Senhor com o coração aberto, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que todo e qualquer pensamento dentro do nosso coração que venha nos distrair desse momento da Tua palavra, que o Senhor possa fazer com que nós não percamos, ó Deus, a atenção, a concentração e a entrega. Portanto, todo e qualquer espírito maligno que queira nesse momento causar qualquer tipo de transtorno, confusão, distração, está repreendido em nome de Jesus. E nós, Senhor, nos colocamos diante do Senhor com todo o nosso coração humilde, quebrantado, convictos que a Sua palavra não volta vazia. Nos enche com Teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram vossas Bíblias, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Versículos 14 a 17. Segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. E assim diz a palavra do Senhor: Tu, porém, e aqui nós já podemos nos apropriar dessa palavra para nós outros. Tu, porém, permanece naquilo que tem aprendido e de que você tem sido inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos nesse mês de outubro, como já foi dito domingo passado. Estaremos ouvindo a palavra de Deus a respeito desse tema tão importante para a igreja cristã, que é a reforma. Este ano nós comemoramos 500 anos da reforma protestante, e sem dúvida nenhuma é um grande marco para os cristãos ter sido abençoado por Deus durante 500 anos com todo o ensinamento, com toda a profundidade da reforma. E nós queremos meditar nesses domingos a respeito disso, porque a reforma, um dos lemas da igreja reformada, ou seja, a igreja cristã reformada, é: igreja reformada sempre se reformando. Ou seja, nós precisamos estar sempre ligados na palavra do Senhor, para não permitir que quer nós, enquanto pessoas, quer nós, enquanto igreja, nos desviemos dessa palavra, quer para a esquerda, quer para a direita. Então, a igreja reformada sempre se reformando. Então, neste mês, nós vamos estar conversando sobre isso. Já começamos no domingo passado. Fizemos no domingo passado uma introdução, falando um pouco do momento que a reforma se estabeleceu dentro da igreja. Eu quero fazer uma brevíssima recapitulação desse momento. A igreja, no momento da reforma, que aconteceu ali de maneira mais pontual com Martinho Lutero, nós vimos no ano passado que houveram já outros predecessores que trabalharam conversando com a igreja sobre os posicionamentos que a igreja estava dando naquela época, naqueles dias. Mas a igreja se posicionava naquela época em 3 pilares. O primeiro pilar era a tradição da igreja, ou seja, a cultura da igreja, aquilo que a igreja tinha estipulado como dogmas, que faziam com que a igreja tivesse realmente
uma posição diante de Deus, diante das pessoas daquela época, os cristãos como um todo, uma vez que era só a igreja que tinha, a única igreja ocidental. Sabemos que tinha a igreja católica, apostólica, oriental. Mas nós estamos aqui falando da igreja católica, apostólica, ocidental. E essa igreja, com sede em Roma, ela fundava-se, eu quero lembrar de novo que era a única igreja cristã. Ela se fundava então em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar chamado de magistério. Ou seja, a igreja tinha incumbência exclusiva de ensinar aos seus membros, às pessoas como um todo. E esse magistério era de forma exclusiva então ao clero. O clero, ele tinha a autoridade, entendendo eles por Deus, de ser a única forma de ensino para a população. Então esse magistério era um dos pilares da igreja da época. O outro pilar era as escrituras sagradas, também era um pilar. E o terceiro pilar era o que eles chamavam de tradição da igreja. Tradição, magistério e escritura sagrada. Essas 3 coisas andavam juntas. Elas tinham o mesmo peso, a mesma importância na hora da igreja ser igreja. Nesse momento, então, acontecem algumas questões com a igreja, que foi o que gerou a reforma, que gerou aquele movimento da reforma. Primeiro era a infalibilidade papal. O Papa se auto-intitulou infalível nas questões, não infalível para o ser humano, nas questões doutrinárias, não questão humana, questão doutrinária. Não podemos confundir isso. Às vezes falamos da infalibilidade papal como sendo o ser humano infalível. Não, ele era infalível na interpretação da palavra de Deus. Segundo, havia um problema também que a igreja entendia a salvação por meritocracia, ou seja, por mérito. As pessoas alcançariam a salvação, os céus, por os seus méritos. Segundo lugar, pela intercessão da igreja aos mortos. Naquele momento, as pessoas podiam interceder pelos mortos, para que esses mortos pudessem alcançar a salvação. Havia também as indulgências, que eram as indulgências. Era uma forma financeira de alcançar a salvação. Você comprava a salvação, você tinha a salvação por valor monetário. E por último, tinha também a existência, não por último, a existência do purgatório, que era um estágio intermediário entre a terra e o céu, onde as pessoas que eram mais ou menos, nem muito ruim nem muito boa, iam para esse lugar, e desse lugar recebiam as orações do que estavam vivos, e por conta disso poderiam ser alçados aos céus. E também a existência da veneração aos santos. Havia a veneração aos santos, que eram muitos santos, e a adoração a Maria. Esse era o contexto da igreja naquela época. E então houve o movimento da reforma. O movimento da reforma não era para criar outra igreja, mas sim para mudar a igreja. Não havia no coração de Lutero nenhum desejo de formar uma outra igreja, mas sim que houvesse uma mudança na igreja, que a igreja reconsiderasse alguma das suas questões. Mas como isso não foi possível, a questão foi para o lado de fato de se criar uma outra igreja. E aí se criou então a igreja dos protestantes. A igreja dos protestantes começou a crescer de maneira muito forte na Europa, por todos os países, e com isso houve também uma contra-reforma da igreja católica da época. E essa contra-reforma, através de um movimento chamado Movimento de Trento, que foi um local onde eles estudaram e criaram a contra-reforma, e essa contra-reforma, dessa contra-reforma, surgiu então algumas posturas da igreja reformada, da igreja protestante, chamada de as 5 solas. As 5 solas, que resume o que a igreja protestante estava trabalhando contra essas possibilidades de reforma dentro da igreja. Primeira sola a escritura. Então, para dizer para aquele movimento contra-reformista, dizendo que é só a escritura, é somente através da palavra de Deus que nós vamos encontrar todos os ensinamentos e soluções das vidas, não as questões que a igreja estava impondo na época. Só a Cristo. Então a salvação era só em Cristo.
Não havia condição de veneração, de adoração, de qualquer outra entidade divina que não fosse o próprio Deus. Então, só Jesus salva. Só Jesus tem a salvação. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Salvador. Não há outro. Não há como buscar a intermediação de ninguém mais. Depois, só a graça. A graça, somente pela graça, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, não é pelos meus méritos, os meus defeitos que eu vou para o inferno, não é pela minha muita boa vontade que eu vou entrar no céu. Eu só vou poder obter o céu pela graça de Deus, é de graça. Nada que nós possamos fazer nos dará a condição de chegar na porta do céu, bater na porta e exigir entrada. E nem tampouco vamos para o inferno pelos nossos defeitos. É somente pela graça que somos elevados à condição de filhos de Deus e salvos. Só graça, só fé. É só pela fé. De novo, não é por qualquer tipo de ação, qualquer tipo de liturgia, qualquer tipo de atitude que nós possamos fazer que vai nos levar à condição de estarmos entrando nos céus. É só pela fé em Cristo Jesus. Só pela fé. Não é por nenhuma outra coisa. Não é por conta de comprar isso ou aquilo, mas é pela fé em Cristo Jesus. E por fim, só lhe deu glória, ou seja, só glória a Deus. Só a Ele a adoração. Só a Ele todo culto. Só a Ele. Essas são as 5 solas. Esses são os fundamentos, 5 fundamentos dos reformadores, que estão absolutamente vivos até hoje. 5 solas. Só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e só glória a Deus. Então, os fundamentos de todo o movimento reformista se fundamenta nessas 5 solas. E nós vamos estudar todo domingo cada uma delas. Hoje nós vamos estar estudando a primeira, que é sola Escritura, ou seja, só a Bíblia. Primeiro posicionamento firmado pelos reformadores é só a Bíblia. E é nisso que nós vamos estudar hoje, ver hoje, meditar hoje. Queridos irmãos, a Bíblia ela é dividida em 2 partes. Óbvio, nós sabemos isso. Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento é um compêndio de vários livros, divididos entre vários e vários escritores, até Jesus. Até Jesus, nós temos o Velho Testamento. E temos o Novo Testamento, que é após Jesus. Nenhum livro foi escrito enquanto Jesus estava aqui conosco na terra. Todos eles foram escritos no Novo Testamento após Jesus ter sido assunto aos céus. Então nós temos o Novo Testamento e o Velho Testamento. A Bíblia, ela é composta de 66 livros, sendo do Velho e do Novo. Acontece que nós temos na Bíblia Católica mais 7 livros, mais algumas inferências em alguns livros da Bíblia. Então a Igreja Católica atual tem 73 livros, enquanto a nossa tem 66. Por que essa diferença? É que quando o momento dessa contra-reforma, lá na idade da reforma, a Igreja Católica, através desse concílio de Trento, colocou esses outros livros que não foram inventados pela Igreja Católica. Esses livros que foram colocados faziam parte da Bíblia chamada Septuaginta. A Septuaginta era a Bíblia no tempo de Jesus. Então, no tempo de Jesus, a Septuaginta era uma Bíblia que foi organizada por 70 pessoas por um tempo longo de anos, e que na época de Jesus estava à disposição dos apóstolos e da igreja de então. Então essa é chamada Septuaginta, continha esses livros que a igreja cristã não quis que tivesse. Mas a igreja cristã, que eu digo, é a igreja cristã desde o primeiro momento, até a reforma. Até a reforma. Então, na reforma, as pessoas que estavam pedindo a contra-reforma, foi lá nessa forma da Septuaginta e trouxe esses 7 livros. Por que eles não compunham a Bíblia até então? Porque eles foram considerados livros apócrifos, ou seja, livros que não estavam condizentes com a própria Bíblia. E, portanto, era uma tradução hebraica que não fazia parte desse 70 para os cristãos.
para a Igreja Católica até então. Até então. Por isso nós temos hoje essa diferença entre a Igreja Católica, a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Por conta desses 7 livros que até o momento da Reforma não continham nas Bíblias que a Igreja usava. Nesse momento foi incluído. Então a nossa Bíblia funciona assim. Ela foi escrita durante 1500 anos, período de 1500 anos, por 40 pessoas. Então você imagina, 1500 anos, são livros e cartas sendo escritas por pessoas diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes, e ela não se contradiz. Por quê? Porque nós entendemos que ela é absolutamente inspirada por Deus. A Bíblia como temos hoje, ela foi toda formada, como está hoje, entre o século IV e V da nossa época. IV e V da nossa época. E hoje, posso dizer assim para os irmãos, nos índices que eu encontrei, 42% da população brasileira, através de uma pesquisa, diz já ter tido contato com a Bíblia. Algum contato com a Bíblia. 95% dos dialetos e idiomas do mundo já tem a Bíblia. 95%. 1,5 milhão são editadas anualmente. 1,5 milhão. E 250 milhões de aplicativos já baixados pelo universo, pelo mundo. 250 milhões já baixaram a Bíblia nos celulares, por aí afora, pelo mundo afora. Ou seja, é indiscutivelmente o livro mais lido, o maior dos maiores best-sellers, o livro que possa ter tido a maior tiragem, não chega nem a 5% do que dá a Bíblia, ao longo de toda a história da literatura humana. Então a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia realmente é um livro por demais especial. Mas não é só disso que eu quero colocar, mas sim quero colocar aqui para os irmãos algo que é muito importante para nós entendermos. O que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para você? Talvez a palavra mais rápida que vem é a palavra de Deus. O que é a Bíblia para você? A resposta talvez fosse essa, a palavra de Deus. Mas, enquanto palavra de Deus, qual é a importância dela de fato para a tua vida? De fato. Quando se fala de reformadores, aquelas pessoas se debruçavam sobre a Bíblia para realmente entender o que ela se posiciona, o que ela quer dizer e para que ela serve. Realmente entender. E aqui então nós queremos conversar um pouco sobre alguns fatores dessa Bíblia para despertar o teu desejo de fato tê-la como algo muito importante na sua vida. Alguns fatos importantes que aconteceram dentro da esfera mundial por causa da Bíblia, por causa dos reformadores. A influência que ela ocasionou e ocasiona até hoje, dentro do mundo, não no aspecto só da religiosidade, mas veja a importância da Bíblia, a importância que os reformadores tiraram. Você sabia que todo o movimento de abolição dos escravos começou com os reformadores? Eles começaram a entender que o ser humano não pode ser daquela forma, com aquela cultura, e por causa disto nós tivemos a abolição da escravatura pelo mundo. Você sabia que o regime capitalista que nós temos hoje, o sistema capitalista, o sistema de democracia, quem inventou a democracia? Os gregos, muito antes de Jesus. Mas quem de fato aplicou a democracia? Através dos ensinamentos da igreja presbiteriana. Você sabia disso? A igreja presbiteriana, ela tem como poder representativo. Nós temos o conselho. O conselho é eleito pela comunidade. E o conselho passa a ter autoridade espiritual, operacional e administrativa sobre a comunidade. É eleito. Até a reforma, os países eram governados por reis que não eram eleitos, ou por feudos, que eram sistemas feudais que havia na Europa. Mas a partir desse momento começou a ter os parlamentos. E os parlamentos começaram a governar os países.
E quais eram os países parlamentares? Inglaterra, a Constituição da Inglaterra, ainda que com o rei, o parlamento, os Estados Unidos, e vários países, Holanda, Suécia, vários países têm na sua Constituição os fundamentos da reforma. Ou seja, a reforma influenciou de maneira substancial o mundo ocidental, na sua organização, na sua forma de viver. Se nós temos hoje os países democráticos, é por causa da reforma. A reforma, com seu jeito de ser, mudou o mundo. E como é que a reforma influenciou? Ela influenciou vários movimentos, tais como os puritanos. Quem eram os puritanos? Os puritanos eram pessoas que tomaram a decisão de viver uma vida conforme a Bíblia. E essas pessoas foram para os Estados Unidos. E essas pessoas fundaram a nação que é os Estados Unidos. Se hoje os Estados Unidos perdeu a noção do que é certo e errado, como muitos povos de nós mesmos, não é por conta da Bíblia, mas por conta do afastamento da Bíblia. E toda vez que o povo se afasta da palavra de Deus, esse povo se perde. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a única fonte de regra, fé e prática. Ela é a revelação de Deus. Aprove a Deus dar-nos como legado a Bíblia. Aprove a Deus inspirar seres humanos para que escrevessem isso que nós temos na nossa mão hoje. E essas pessoas escreveram tocadas pelo Espírito Santo. Elas não foram marionetadas pelo Espírito Santo, mas elas foram tocadas pelo Espírito Santo, inspiradas pelo Espírito Santo. Talvez elas não tivessem a menor dimensão do impacto que eles estavam causando na humanidade. Paulo, quando escrevia as cartas às igrejas, ele tinha um foco naquela igreja, ou na circunvizinhança daquela igreja. Jamais ele poderia imaginar que praticamente 2000 anos depois, mais um pouco, nós estivermos falando disso aqui, e sendo influenciados, orientados, dirigidos por a palavra dele. Paulo não escreveu pela cultura só dele, mas porque o Espírito Santo o inspirou a isso. Mas também o Espírito Santo não foi lá e tirou toda a cultura dos escritores, fazendo deles meros copistas. Não. Cada uma daquelas pessoas eram pessoas vivendo o seu tempo, na sua hora, na sua necessidade, escrevendo dentro da necessidade para aquele povo naquela hora. Mas ela é absolutamente aplicável hoje, e tem sido assim ao longo de todos esses anos, mais de 3.500 anos. Por que mais de 3.500 anos? Porque ela já era usada no Velho Testamento na época de Jesus. Então, queridos, nós temos diante de nós algo que é extraordinariamente maravilhoso. Extraordinariamente maravilhoso. Ela é a regra de vida, de prática e de fé. Ela é clara, meus irmãos, é clara em levar a salvação e a santificação das pessoas, o aprimoramento das pessoas. Se nós não buscamos, é uma decisão que tomamos. Se queremos viver a vida baseada e fundamentada no conceito ideológico desse mundo, nos conceitos da cultura desse mundo, da filosofia desse mundo, é uma decisão nossa. Nós temos liberdade, nós estamos num país que temos liberdade de escolher aquilo que vai definir os padrões da minha vida. Você tem liberdade para isso. Você pode escolher isso. Você quer se fundamentar a tua vida em toda a cultura, em toda a situação, seja do que for? Pode. Mas a Bíblia foi nos dada por Deus para gerar em nós vida e vida em abundância. Seres vivendo uma vida nesta terra, em meio a muitas e muitas turbulências, mas pela palavra de Deus, podemos ser homens e mulheres, e família, e igreja, segundo o coração de Deus. E se assim formos, nós teremos uma vida feliz, não destituída de lutas, mas feliz, não destituída de dificuldades, mas em paz.
e paz que excede todo o entendimento. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia, ela é clara para gerar salvação, clara para gerar desenvolvimento, no conhecimento de Deus e no conhecimento da sua vontade. Uma vez, eu e a Miss fomos fazer um trabalho de evangelização no Nordeste. Um trabalho no Nordeste. Vamos lá andar para o meio do Nordeste. E fomos lá trabalhar no meio do Nordeste. Ficamos lá uma semana, eu acho, né? Uma semana. E tivemos duas grandes experiências. Duas grandes experiências da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Conhecemos um cidadão que muitos aqui conheceram. Eu o trouxe aqui para pregar aqui. Empresário lá do Nordeste. Ele é interessante, ele é meio, às vezes meio controverso, mas esse empresário veio aqui pregar para a gente. Eu convidei um dia para vir aqui. Esse empresário era um empresário extremamente rico de Campina Grande, Campina Grande, lá em Paraíba. Campina Grande. Para vocês terem uma ideia qual era a riqueza desse homem, a casa dele era no centro da cidade, era uma chácara, e é até hoje, uma chácara. Uma casa maravilhosamente linda, muito grande. E ele construiu uma boate na cidade dele, chamava Discovery. E essa boate, ela montada sobre pilares, que ela girava na cidade, ela girava. E era uma boate tão forte em termos de visitação, de frequência, que as pessoas tinham que comprar ingresso 6 meses antes. Tamanho era o sucesso que fazia. Ele era um ateu assumido. Era um homem extremamente libertino. A suíte dele, que era enorme, nós conhecemos, a cascata daquela suíte enorme, e ele comprava, ele dizia isso, me mostrou inclusive alguns documentos disso. Ele comprava várias artistas da Globo para passar a noite com ele lá. Iam no avião dele e voltavam. Esse era um homem terrível. Ele tinha segurança, igual esse que vê em filme. O carro de segurança na frente, o dele no meio e o segurança atrás. Só ele andava na rua só assim. 3 carros. O dele no meio, na frente e atrás. Na casa dele tinha segurança dentro da casa e fora da casa. Quando ele saía do quarto para ir à cozinha, que era um longo caminho, ele gritava: estou indo para a cozinha. O cara lá fora: pode ir que estou seguindo. E os dois andavam juntos. Era separado. Os filhos queriam matá-lo, literalmente, que queria dinheiro dele, não se dava. Esse era esse homem. Um dia ele vai numa reunião da diretoria do Banco Itaú, lá na capital. E quando ele está entrando, tem um display com um menino vendendo Bíblia. E ele é extremamente culto, muito culto, lia muita coisa. E ele passa para o menino e fala: o que você está vendendo aí, menino? E o menino fala: Bíblia. Bíblia? Bíblia? Está vendendo Bíblia? Bíblia? E ele não sabe explicar por que ele comprou uma. E ele foi para a reunião da diretoria, voltou para casa e começou a ler. E não parou mais de ler. Ele era muito culto. E começou a ler. Não saiu de casa. Ficou lendo a Bíblia o tempo todo. E sozinho ele se encontrou com Jesus. E ele ligou para o pastor presbiteriano, que era conhecido dele, e disse isso: estou lendo a Bíblia, tem muitas coisas que eu não estou entendendo, e eu quero que você venha aqui. E não era assim: faça favor de vir aqui. Não, vem aqui. E o pastor foi lá e fez um discipulado com ele. E ele aceitou Jesus. Aquele avião que transportava aquelas mulheres passou a transportar folhetos da Bíblia que ele jogava sobre as cidades do interior do Nordeste. Fazia panfleto, ia com o avião dele jogando panfleto, panfletando a cidade com a palavra de Deus. A casa dele, eu preguei 2 vezes na casa dele. 2 vezes. O que era o ginásio de esporte dele, a academia dele, se transformou num templo. E no dia que eu preguei, estava chovendo. E foi um dia que não tinha muita gente, estava chovendo. Deu 850 pessoas. E foi um dia que não estava chovendo. Na varanda da casa dele, a gente começava a ver os ônibus chegando. Toda segunda-feira.
era o culto, toda segunda-feira. E eu preguei 2 vezes aqui. 2 momentos diferentes. E aquele dia que eu preguei, foram mais de 30 pessoas que aceitaram Jesus. E era toda segunda-feira este número de pessoas aceitaram Jesus. E até hoje, muitos e muitos pastores do Nordeste são pastores hoje do Nordeste, dentro da casa dele. Dentro da casa dele. E ele encontrou Jesus dentro da Bíblia, sozinho. Nessa mesma semana, nós estamos no interior do interior. Interior do interior. E vamos visitar um menino missionário que nós ajudamos aqui, de lá. E ele nos convidou para ir lá. A gente viajou muito no interior, passando por alguns leitos de rio seco, até chegar no lugar dele. Chegamos na casa dele, naquela vila deles. A água que eles bebiam era um reservatório de água suja. E a água que eles tomavam era uma água que chamavam de decantação pela cacimba. Você põe a água no buraco de terra e ela fica depositada ali. E ela vai decantando. Conforme ela vai decantando, você pega aquela água semi-limpa para beber e para beber. Nós somos nessa vila. A casa que nós entramos, eu sou baixinho. Para entrar eu tinha que baixar a cabeça. Assim. Vai entrar. As portas pequenas, casa pequena, muito pequenininha. Uma pobreza muito grande. Mas no dia nós vamos nos servir um almoço maravilhoso. Sentamos naquela. Aí a vila estava ali com a gente, nos recebendo. E eu ouvi o testemunho de um cidadão deles, um sertanejo, literalmente um sertanejo, andando pelas caatingas, sozinho, encontra uma página da Bíblia no meio da caatinga, uma página, pela metade, e aquela página dizia: o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele sertanejo, na caatinga, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele contou o testemunho para a gente ali, naquele almoço. Meus irmãos, a Bíblia do Senhor não é escritura de homens, ainda que tenha sido escrita por homens. A sabedoria que está nela, ainda que tenha sido passada pelo ser humano, não é do ser humano. Ela já foi combatida violentamente nesses anos todos. E ela continua viva e eficaz. Porque ela não é obra do homem, ainda que tenha sido escrita pelo homem. A Bíblia, a palavra de Deus, é palavra que está para nós outros como de fato, de verdade, a palavra que não só orienta, mas salva. Não só fortalece, mas sustenta. E quando nós, seres humanos, cristãos, tomamos a decisão de não ler a Bíblia, não buscar a Bíblia, é como se alguém dissesse para você assim: ó, eu tenho a fonte da vida eterna. Você quer beber? Eu tenho a fonte da eterna juventude. Você quer beber? E você deliberadamente diz: não, não quero. Eu tenho a fonte onde você vai encontrar segurança, paz, conforto e vida. E a gente diz que não quer. Por quê? Porque duas coisas colidem com a Bíblia, e às vezes nós somos absorvidos por ela. Duas coisas. A primeira, as forças das trevas. Todo o inferno sabe que todo aquele que busca na palavra do Senhor o conhecimento, a virtude, os princípios, os valores, e se submete a ele, será um guerreiro contra o inferno. Será uma guerreira contra o inferno. Logo, ele não quer que você leia. Logo, o inferno inteiro vai fazer com que você não estude. Segundo, a cultura desse mundo. A cultura desse mundo é contraditoriamente pronta contra a Bíblia. E todas as vezes que nós queremos viver pela palavra de Deus, nós trabalhamos com o mundo. E o mundo não aceita, não quer. Então nós temos esses dois grandes inimigos. E quando a gente aceita essas duas imposições, quer das trevas ou quer do mundo, e não temos na palavra de Deus, de fato, a instrução, a sabedoria, a força e o poder,
a gente sucumbe, a gente cai, a gente sofre. Isso é com a minha vida e é com a tua vida. Paulo diz o seguinte, queridos: ela é suficiente para exortar, repreender, corrigir, ensinar, educar. Vou repetir. Ela é suficiente para exortar, repreender, corrigir, ensinar e educar. Ele complementa: a fim de que todas as pessoas sejam habilitadas para toda boa obra. Toda boa obra onde? A primeira coisa que nós passamos a pensar é que toda boa obra que vem da palavra de Deus é servir a Deus, evangelizando, pregando. Também, obviamente. Mas a boa obra que ele fala é você como pai, como mãe, é você como esposo, esposa, é você como irmão de sangue do outro irmão, é você como irmão na igreja, onde esta palavra vai instruir você, preparar você, para que você seja uma bênção e seja abençoado. A palavra de Deus, ela é rica, poderosa, como ela propriamente diz, não volta vazia. Não volta vazia. Os reformadores, quando eles se depararam com isso, porque naquela época era proibido ler a Bíblia, até mesmo o clero tinha dificuldade de buscar pela própria dificuldade da existência dela. Por quê? Porque a igreja impunha a cultura, impunha a tradição, mesmo tendo a Bíblia à sua disposição. Mas quando esses homens e mulheres começaram a ter acesso, leitura, estudo, viram que as coisas não estavam indo muito bem. E a vida deles mudaram, e a vida do planeta mudou. E hoje, ela pode fazer a mesma coisa. Nós vimos no mês passado, os tempos que nós estamos vivendo são tempos por demais difíceis. E é quase como que temos a certeza de que Jesus está chegando a qualquer momento. Mas a volta dele será precedida por muita angústia, por muita luta, por muito confronto. E eu quero te perguntar, como é que você vai se posicionar diante desse confronto inevitável, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer os valores e os princípios? Ela disse aqui que ela é suficiente para exortar, corrigir, ensinar e educar. Mas como isso acontecerá com você se você não busca os ensinamentos dela? Se você não tem tempo para ler a Bíblia, se você não tem disposição, tendo-a como um fator da religiosidade. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer conosco é olhar para a Bíblia como um livro comum ou como um livro religioso. Ela não é um livro comum e não é um livro religioso. É a palavra de Deus, aonde nela você conhecerá Deus e conhecerá a vontade dele para você. Para você. Não ler a Bíblia, não ter a Bíblia como regra de vida e prática é no mínimo loucura. No mínimo loucura. Nós temos aqui nela toda a orientação de como ter uma família feliz, como ter uma vida feliz, como ter e ser um cidadão, uma cidadã que dará às pessoas respeito natural. Eu não espero que as pessoas concordem conosco porque nós conhecemos a Bíblia, mas elas te respeitarão. Te respeitarão. Podem não concordar com você, com o teu estilo de vida, se o teu estilo de vida for da palavra de Deus, mas com toda certeza te respeitarão. Todas as vezes que a coisa dificultar para o lado deles, a primeira pessoa que eles vão se lembrar de procurar será aquele que conhece a palavra de Deus. A primeira pessoa que ele procurar é aquela que conhece a palavra de Deus. Porque aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus, ou aquele ser humano que não conhece a palavra de Deus, aquele cristão que não conhece a palavra de Deus, bom, sem conhecer a Bíblia, tem muita gente por aí.
Muitas pessoas estão se fundamentando na filosofia, nas ideologias que estão destruindo esse mundo. A causa da destruição desse mundo é o ser humano estar dando valor a essas ideologias. Exemplo, nós vimos aqui, está acontecendo conosco essa semana. Em nome da arte, o ser humano está se colocando nu para crianças apalpar. É o que está acontecendo essa semana aí. Qual é o objetivo disso, meu irmão e minha irmã? Bom, a cultura do mundo já colocou dentro da nossa vida que o divórcio é aceitável. Nós todos já entendemos e pensamos que o divórcio é aceitável. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o que Deus uniu, não separe o homem. É o que a Bíblia diz. Mas nós aceitamos o divórcio como algo normal na nossa sociedade. Agora estamos aceitando que não há mais só homem e mulher, há um meio termo. Agora a discussão de gênero. Eu vi uma brincadeira na internet muito legal. Não sei se vocês viram sobre isso. Uma brincadeira, uma piadinha deles. Dizendo o seguinte: a foto de um Uno Fiat com uma marca chamada Corolla, que é da Toyota. E ele dizia assim, ali embaixo, escrito: é uma questão de gênero. Eu sou um Corolla. É uma questão de gênero. É uma opção. Eu sou um Corolla. Não sou um Fiat Uno. Eu sou um Corolla. É assim. Só que isso já está entrando na nossa cabeça. A gente não pode mais falar, a gente não pode mais dizer com veemência, porque somos tidos como homofóbicos. E assim vai por aí afora. Agora, esse movimento que está aí agora, de apresentação do nu, é para gerar a pedofilia como normal. É o próximo passo. As crianças não vão ter mais o ensinamento do pudor, e sim que sexo é uma coisa mais do que natural, e que, portanto, pode ser visto por uma criança, não importa a idade. O próximo passo é que a sociedade terá que aceitar a pedofilia como uma coisa normal. Escrevam isso. Isso é o mundo que a Bíblia rejeita. E se nós quisermos ter uma vida com Deus, temos que ter a palavra do Senhor como nossa regra de dignidade. A palavra de Deus, para encerrar, meu irmão, ela é tanto o antídoto quanto o remédio. Tanto a vacina quanto o conselho. Se você tiver na palavra de Deus realmente como forma de vida e prática, ela será para você o que vai te preservar das decisões que o mundo quer impor, e vai curar as vezes que nós tivemos os nossos deslices. Por isso, meus irmãos, a reforma trouxe a palavra de Deus como só a Escritura é suficiente. A palavra de Deus. Nós vivemos tempo na igreja um tanto quanto complicado, dentro da igreja protestante. Hoje tem denominações se alvorando num processo absolutamente descontrolado de que não é somente a palavra de Deus que fala a vontade de Deus, mas a boca do homem também fala. E muitas pessoas por aí estão. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar pessoas. Deus, Ele tem poder para todas as coisas, em qualquer lugar. Ele é como o vento, você não sabe onde vem nem onde vai. Mas a proliferação das crenças de que as profecias na boca do ser humano é tão forte quanto a palavra de Deus, isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo muito grande. Por isso, amados, tenhamos muita cautela e não substituir a palavra de Deus por nada nesse mundo. Que assim o Senhor nos abençoe e nos dê força para termos a disposição, a vontade e a fé na palavra de Deus. Porque se assim for, a igreja reformada, que somos nós, sempre se reformou. A igreja presbiteriana é uma igreja reformada. Crer na reforma, crer nos princípios e valores da reforma, como a igreja que está no caminho do Senhor. Que assim Deus nos ajude, em nome de Jesus. Quero convidá-los a ficar em pé para nós orarmos.
Querido Deus, muito obrigado ao Senhor de todo o coração, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade nesse mês de estarmos ouvindo a Tua voz a respeito, Pai, da Tua igreja reformada, igreja que precisa a cada dia se reformar, para, ó Deus, voltar sempre aos caminhos do Senhor, voltar sempre à Tua palavra, jamais, papai, ficar desviado, mas sim, ó Deus, reconhecendo os erros, reconhecendo as distorções e voltar, ó Deus, para a essência que é a palavra de Deus, a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos legado essa palavra santa e poderosa. Muito obrigado porque o Senhor escolheu homens e mulheres ao longo da história da humanidade para estar escrevendo, e muito obrigado por o Senhor ter preservado esses escritos a ponto de chegar até nossos dias de maneira tão forte, tão resoluta e tão absoluta. Deus, a Sua palavra é uma palavra completa, plena, uma palavra, ó Deus, que contém tudo o que o Senhor quer nos ensinar. É Tua palavra, e nós te adoramos por isso, nós te agradecemos por isso. Faz com que nós possamos ter ânimo, disposição, entusiasmo para conhecê-lo mais e melhor por Tua palavra. Ajuda-nos nesse momento tão crucial da vida da terra, meu Deus, em nome de Jesus, porque sentimos, ó Deus, que a Sua volta está para lá de próximo. Nos ajude a ficarmos firmes no Senhor, hoje e para tudo sempre. Amém. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, a força e o poder e a fé sendo renovada a cada manhã, a misericórdia sendo renovada a cada manhã, para que você continue a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém.